Leonhard Paul Euler, pronúncia em português, Schler, pronúncia em alemão, L, escutar, info, pronúncia local, LR, escutar, info, Basileia, 15 de abril de 1707, São Petersburgo, 18 de setembro de 1783. Foi um matemático e físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua vida na Rússia e na Alemanha. 2. Fez importantes descobertas em várias áreas da matemática como o cálculo e a teoria dos grafos. Também introduziu muitas das terminologias da matemática moderna e da notação matemática, particularmente na análise matemática, assim como no conceito de função matemática. Também é reconhecido por seus trabalhos na mecânica, dinâmica de fluidos, ótica, astronomia e teoria da música. Euler é considerado um dos mais proeminentes matemáticos do século XVIII e também é considerado como um dos grandes matemáticos de todos os tempos, assim como Isaac Newton, Arquimedes e Carl Friedrich Gauss. Foi um dos mais prolíficos matemáticos. Calcula-se que toda sua obra reunida teria entre 60 e 80 volumes de quartos. Viveu a maior parte da vida em São Petersburgo, na Rússia, e em Berlim, que na época era a capital da Prússia. Uma declaração atribuída a Pierre-Simon Laplace manifestada sobre Euler na sua influência sobre a matemática. Leiam Euler, ele é o mestre de todos nós. Vida, primeiros anos. Leonhard Paul Euler af. L. Ver pronúncia em alemão. Info nasceu no dia 15 de abril de 1707 em Basileia, na Suíça. Filho do pastor calvinista Paul Euler e Margarete Brucker, filha de um pastor. Teve duas irmãs mais novas, Ana Maria e Maria Madalena. Depois do nascimento de Leonhard, sua família mudou da cidade de Basileia para a cidade de Rien, onde viveu a maior parte de sua infância. Paul Euler era amigo da família Bernoulli. Johann Bernoulli, que era então o matemático mais importante da Europa, foi a influência mais relevante da vida do jovem Leonhard. Sua educação primeira foi dada por seu pai Paul, que lhe ensinou matemática. Em 1720, aos 13 anos, Euler ingressou na pequena Universidade de Basileia, que possuía um famoso departamento de estudos da matemática liderado por Johann Bernoulli, irmão de Jacob Bernoulli. Johann inicialmente recusou-se a dar aulas particulares a Euler, oferecendo então um valioso conselho de como estudar por conta própria. Em 1722, recebe o grau de mestre em artes, e no seu exame deu um discurso em latim comparando as filosofias de Descartes e Newton. Nesta altura já recebia, aos sábados à tarde, lições de Johann Bernoulli, que rapidamente descobriu o seu talento para a matemática. Euler nesta altura estudava teologia, grego e hebraico pela vontade de seu pai, para mais tarde se tornar pastor. Porém, Johann Bernoulli resolveu intervir e convenceu Paul Euler que o seu filho estava destinado a ser um grande matemático. Em 1726, Euler completou a sua dissertação sobre propagação do som intitulada de Sono. Na época estava tentando, sem sucesso, obter um cargo na Universidade de Basileia. Em 1727 entrou pela primeira vez na competição premiada da Academia de Paris. O problema do ano era encontrar a melhor maneira de colocar os mastros no navio. Ganhou o segundo lugar, perdendo para Pierre Bouguer, mais tarde conhecido como o pai da arquitetura naval. Euler, entretanto, ganharia o prêmio anual 12 vezes. São Petersburgo. Na época, os dois filhos de Johann Bernoulli, Daniel e Nicolaus, foram trabalhar na Academia Russa de Ciências. No dia 10 de julho de 1726, Nicolaus morreu de apendicite após viver um ano na Rússia. E quando Daniel assumiu o cargo do irmão na divisão de Matemática e Física da universidade, ele indicou a vaga em Fisiologia, que ocupava até então, para ser preenchida por seu amigo Euler. Em novembro de 1726, Euler aceitou ansiosamente a oferta, porém atrasou a viagem para São Petersburgo enquanto tentava uma vaga como professor de física na Universidade de Basileia. Leonhard chegou em São Petersburgo no dia 17 de maio de 1727. Foi promovido a assistente do departamento médico da academia para uma vaga no departamento de matemática. Foi apresentado por Daniel Bernoulli, com quem frequentemente trabalhava em uma estreita parceria. Euler aprendeu russo e instalou-se em São Petersburgo. Também aceitou um trabalho adicional como médico na Marinha Russa.
A Academia de S. Petersburgo, sob a política de Pedro I da Rússia, tinha a intenção de melhorar a educação na Rússia e corrigir a defasagem no campo das ciências do país em relação à Europa Ocidental. Como resultado, a instituição criou um programa de internacionalização, com o objetivo de atrair estudantes estrangeiros como Euler. A instituição possuía vultosos recursos financeiros e uma biblioteca abrangente, planejada a partir das bibliotecas privadas da nobreza e do príncipe Pedro. Poucos estudantes foram inscritos na academia para diminuir a grade curricular e enfatizar a pesquisa, oferecendo para o corpo docente tempo e liberdade para prosseguir o questionamento científico. A benfeitora da academia, Catarina I da Rússia, que tinha continuado a política progressiva da gestão anterior, morreu no dia em que Euler foi viajar. A aristocracia, em seguida, teve mais poder durante os 2 anos de mandato do Pedro II. A nobreza, desconfiada dos cientistas estrangeiros da academia, cortou-lhes o financiamento e causou dificuldades para Euler e seus colegas. As condições melhoraram um pouco depois da morte de Pedro II, e Euler tornou-se professor de física em 1731, pela sua classificação no ranking da escola. 2 anos mais tarde, Daniel Bernoulli partiu para Basileia depois de ter sido perseguido com a censura e pela hostilidade que enfrentou em São Petersburgo, e assim, Euler o substituiu como professor de matemática. No dia 7 de janeiro de 1734, Leonhard Euler casou com Catarina Gsell, filha de Georg Gsell, um pintor da Academia Gymnasium. O jovem casal construiu uma casa perto do rio Neva. Tiveram 13 filhos, dos quais apenas 5 sobreviveram à infância. 20. Berlim. Preocupado com a contínua turbulência na Rússia, Euler deixou São Petersburgo em 19 de julho de 1741, para assumir uma posição em Berlim que tinha sido ofertada por Frederico II da Prússia. Viveu por 25 anos em Berlim, onde escreveu 380 artigos. Em Berlim publicou 2 de seus mais renomados trabalhos, a Introductio in Analyse Infinitorum, um texto sobre funções matemáticas publicado em 1748 e o Institutiones Calculi Differentialis, 21, publicado em 1755 sobre cálculo diferencial. No mesmo ano foi eleito um membro estrangeiro da Academia Real das Ciências da Suécia. Entretanto, é convidado para ser tutor de Frederique Charlotte of Brandenburg-Sede, a princesa de Anhalt-Dessau e sobrinha de Frederico II, o Grande. Euler escreveu mais de 200 cartas dirigidas à princesa, que mais tarde foram compiladas num volume best-selling intitulado Cartas de Euler sobre diferentes assuntos da filosofia natural para uma princesa alemã. Este trabalho incorpora exposições sobre vários assuntos pertencentes à física e matemática, dando também a conhecer as perspectivas religiosas e a própria personalidade do seu autor. Este livro veio a ser o mais lido de todas as suas obras matemáticas, e foi publicado dentro da Europa e nos Estados Unidos. A popularidade das cartas atesta a capacidade de Euler para comunicar sobre assuntos científicos de maneira eficaz para um público leigo, uma rara habilidade para um cientista dedicado à pesquisa. Apesar da imensa e impressionante contribuição para a Academia de Berlim, provocou a ira de Frederico II, o que o forçou a abandonar Berlim. O rei da Prússia tinha um grande círculo social de intelectuais em sua corte e ele permaneceu um matemático sem sofisticações e informal, tanto em seu trabalho como na vida pessoal. Euler foi simples, religioso devoto que nunca questionou a existência de ordens ou crenças convencionais, em muitas situações, opositor direto de Voltaire, que tinha uma posição privilegiada na corte de Frederic. Euler não era um debatedor qualificado e muitas vezes fez dela um ponto para discutir assuntos sobre os quais ele sabia pouco, fazendo dele o alvo frequente de sagacidade de Voltaire. Frederic também comentou decepcionado com Euler as habilidades práticas de engenharia. Problemas na visão. A acuidade visual de Euler piorou ao longo de sua carreira matemática. Em 1738, 3 anos depois de sofrer uma febre quase fatal em 1735, tornou-se quase cego do olho direito, mas, ao invés de se lamentar, apresentou um trabalho meticuloso sobre cartografia para a Academia de São Petersburgo. A visão de Euler se agravou durante a sua estada na Alemanha, na medida em que Frederico II da Prússia se referia a ele como Ciclopes. Euler mais tarde desenvolveu uma catarata no olho esquerdo,
deixando-o quase totalmente cego poucas semanas depois de sua descoberta em 1766. No entanto, sua condição parece ter pouco efeito sobre sua produtividade, compensando com suas habilidades de cálculo mental e de memória fotográfica. Por exemplo, Euler conseguia repetir a Eneida de Virgílio do começo ao fim sem hesitação. Com a ajuda de seus escribas, a produtividade de Euler em muitas áreas de estudo, na verdade, aumentou. Produziu, em média, um artigo matemático durante todas as semanas do ano 1775. Retorno à Rússia e falecimento. Em 1760, com o alastramento da Guerra dos 7 Anos, a fazenda de Euler em Charlottenburgo foi devastada pelo avanço das tropas russas. Como punição, o general Ivan Petrovich Saltykov indenizou pelos danos causados na propriedade de Euler, depois da tsarina Isabel da Rússia adicionar um pagamento de 4.000 rublos, um valor exorbitante na época. A situação política russa se estabilizaria após a ascensão de Catarina, a Grande ao trono, quando em 1766, Euler aceita um convite para voltar à Academia de São Petersburgo. Suas condições foram bastante exorbitantes, um salário anual de 3.000 rublos, uma pensão para sua esposa e a promessa de cargos de alto escalão para os seus filhos. Todas destas condições foram atendidas. Viveu o resto de sua vida na Rússia. Contudo, sua segunda estadia no país foi marcada por uma tragédia. Um incêndio em Santo Petersburgo em 1771 destruiu a sua casa e quase o matou. Em 1773, faleceu a sua esposa Catarine após 40 anos de casamento. 3 anos depois da morte de sua esposa, Euler casou com sua meia-irmã, Salomé Abigail Gsell, de 1723 a 1794. Este casamento durou até o fim de sua vida. Em 1782 foi eleito membro honorário estrangeiro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Em Santo Petersburgo no dia 18 de setembro de 1783, depois de um almoço com sua família, Leonard estava discutindo sobre a descoberta de um novo planeta da época, chamado Urano, e sua órbita com o também acadêmico Anders Johann Lexell, quando sucumbiu por causa de uma hemorragia cerebral. Morreu algumas horas depois. Jacob von Stahlen-Storckburger escreveu no obituário de Leonard para a Academia de Santo Petersburgo e o matemático russo Nicolaus Fus, um de seus discípulos, escreveram uma detalhada elogia, em que ele encomendou uma assembleia em memória. Em sua elogia para a Academia Francesa, o filósofo e matemático francês Marquês de Condorcet escreveu: foi enterrado próximo de Catarine no cemitério luterano de Smolensk na ilha de Vassiliev. Em 1785, a Academia de Ciências da Rússia pôs um busto de mármore de Leonhard Euler em um pedestal próximo à reitoria e, em 1837, esculpiram uma lápide para Euler. Para comemorar os 250 anos do nascimento dele, a lápide foi transferida em 1956, junto com seus restos mortais, para a necrópole do século XVIII no mosteiro Alexander Nevsky, o cemitério Tikhvin.